Perguntem muito ao professor, viu? Pergunte, cobre dele, pergunta mesmo. Pergunte com força para ele, com força mesmo. Hoje, Deus colocou essa semana no meu coração. Eu estava lendo as Escrituras Sagradas e eu li uma palavra, minhas irmãs e meus irmãos, uma passagem bíblica que, embora tenha sido escrita há muito tempo atrás, reflete muito dos nossos dias. Abra sua Bíblia, por favor, livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, Antigo Testamento, um dos profetas menores, não porque ele seja de menor importância, mas porque ele não escreveu tanto quanto Isaías, Ezequiel, Jeremias. Livro do profeta Joel, capítulo 1, e à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Dá para colocar aqui na TV, Elisângela? Tá não? Para subir? Livro do profeta Joel, capítulo 1. Todos encontraram? Daniel, você faz a leitura para a gente de todo esse capítulo, por favor, meu irmão. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos altos dias, nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto portador deixou, gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancas os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas do cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda, e a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo de seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país, do templo, do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas, debaixo dos trovões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado, as mandadas andam agitadas porque não têm pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão
sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez que queremos te agradecer, Senhor, por a oportunidade, Deus, de ter lido a tua palavra, e que isso possa nesta noite, Senhor, nos aquietarmos, Pai, para que possamos destacar aqui nesta noite a tua mensagem, que possamos ser exortados, Pai, e que possamos sair aqui, Deus, de uma forma diferente da qual entramos, Deus. Que isso possa abençoar a vida do pastor Luciano, a qual vai ser a tua mensagem, Deus. E assim, Pai, que nós queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa é Gabriel e Gabriele. Tem quantos anos? 14. E 19. Rapaz, eu pensava que eram pequenos, rapaz. Cara, quem é que tem 19? Eu, Gabriele. Gabriele, 19 anos. Ó, cara aí. Eita, idade belíssima, belíssima idade. E Gabriel, 14 anos. Tá bem pertinho do quartel, tá, Gabriel? 4 anos só, meu irmão. Passa assim, ó. Voa ligeiro, ó. Botar aquela farda verde lá bacana. Tem vontade, Gabriel? Acho que sim. Imaginou aquela farda meio rajada, bacana demais, se arrastando no chão. Eita, aí o sargento chega: Gabriel, tem uma galinha correndo lá, vá buscar, porque todo mundo só vai almoçar se você pegar ela. Eita, vila. E se não pegar, aí a tropa fica bem mansinha. Eita glória, é bom demais. Gente, o livro do profeta Joel, que significa Jeová é Deus, ou o Senhor é Deus, ele é filho de Betuel. Vocês conhecem Betuel? Alguém conhece Betuel aqui? Não? Nem eu. Mas é a única coisa que nós sabemos acerca do profeta Joel, que o nome dele significa o Senhor é Deus, e que ele é filho de Betuel. É a única informação acerca desse profeta que nós temos. É lógico, a Bíblia não deixa claro se esse homem, ele profetizou ali, ele ministrou ali no 9º século antes de Cristo, ou no 5º, ou no 4º século antes de Cristo. Isso nós não sabemos, porque os historiadores não conseguiram chegar num consenso. Nós não sabemos também, e não existe essa certeza, se o profeta Joel, ele profetizou antes ou depois do cativeiro da Babilônia. Isso nós não temos certeza, Flaviano. A única coisa que nós sabemos é que ele é de Jerusalém, do Reino do Sul. E muito provavelmente ele nasceu aqui na capital de Judá, do Reino de Judá, em Jerusalém. Isso é o que nós sabemos. Mas eu vou levar em consideração nessa noite que o profeta Joel, assim como a grande maioria dos teólogos, eles acreditam que esse profeta Joel, ele profetizou após o cativeiro da Babilônia. Aquele cativeiro que durou quantos anos mesmo? 70 anos na Babilônia. Acho que vocês estão com medo de responder, né? Só porque nós temos visitantes hoje, né? Aí é que era para vocês responderem mesmo. Depois de 70 anos na Babilônia, no cativeiro, eles retornam para Jerusalém, mas acontece que o povo de Jerusalém, os filhos de Deus, os servos de Deus, eles começaram a viver uma vida de uma religiosidade furada, vamos dizer assim. Uma religiosidade muito superficial, uma espiritualidade muito rala, muito rasa, muito fraca. E nós sabemos, Alberto, Lena, nós sabemos que quando o povo de Deus ele está assim meio morno, meio disperso, meio aéreo, Deus então levanta sempre um homem para que dê uma sacudida no povo. E quem é esse homem? O profeta. Nesse caso, o profeta Joel. E por conta dessa religiosidade do povo,
por conta dessa espiritualidade meio vazia do povo, Deus estava agora disciplinando os seus filhos. E a disciplina de Deus, Luciana, Poliana, veio em forma de duas sentenças muito pesadas para o povo. Primeira é que aqui o povo de Judá estava enfrentando uma seca, acho que como antes não se conhecia, uma seca muito forte. E se isso ainda fosse pouco, porque já era muito, Deus ainda mandou aqui uma praga de gafanhotos. Então veja só, você junta seca com gafanhotos, para pessoas que viviam exclusivamente de agricultura e de pecuária. Pense num problema gigante, pense numa confusão, numa mão pesada que Deus estava colocando sobre o seu povo. E é por isso que o profeta Joel foi levantado para trazer essa palavra de advertência para os moradores de Judá, de Jerusalém, aqui da capital. O versículo 1 vai dizer que essas foram as palavras de Deus dirigidas a Joel, filho de Betuel. Então agora Joel começa a falar diretamente para o povo. Escutem, anciãos, prestem atenção, habitantes da terra. Essas coisas que vocês estão vendo, essas coisas que vocês estão presenciando, nunca aconteceu antes. E é necessário, se faz necessário, que vocês contem isso aos seus filhos. E os seus filhos, por sua vez, contem aos seus filhos. E eles vão contando aos seus netos, aos seus sucessores. Por que Joel está dizendo isso? Porque isso nunca tinha acontecido antes. Irmã Dorinha, irmã Adelaide, isso nunca tinha acontecido antes. Eles não conheciam esse problema, essa problemática que estava acontecendo aqui na terra. Dona Neuza, imagine passar aí uma longa temporada sem chuva. Como é que planta desse jeito? Sem chuva? Tem jeito? Não tem jeito. Como é que um agricultor sobrevive sem chuva? Com uma seca gigantesca. Se eles mal tinham água para alimentar os animais, se eles não tinham água sequer para eles. Entendam isso, minhas irmãs e meus irmãos. Isso era uma disciplina da parte de Deus. Não bastasse a seca, o versículo 4 vai dizer que veio ali uma nuvem de gafanhotos, um ataque de gafanhotos. E essa passagem é interessante, Cleide e Daniel, porque fala aqui sobre 4 gafanhotos: o cortador, o peregrino, o devastador e o devorador. Nós não sabemos se foram 4 ataques consecutivos de gafanhotos, porque ali na região da Ásia, da África e do Oriente Médio é muito comum essas nuvens de gafanhotos que simplesmente vêm e acabam com tudo que é verde. Pastor, já ouvi na propriedade da gente, Já aconteceu? Os bichos comem tudo, né? Tinha avião para realizar toda a agricultura para mandar esse avião. Eles vai tudo que tem de verdinho, eles saem comendo tudo, né? 7 anos de seca, veio perto da avião, que acabou toda a agricultura da propriedade da gente. Acabou com tudo. Era muito doido mesmo. Nuvem de gafanhotos. Chegava lá na borda, do tronco até o final. Não veio mesmo. Começa do tronco, vai até em cima, né? Até em cima. Até em cima. Foi preciso vir aviões, do exército lá, aviões para acabar com essa guerra. A senhora lembra em que ano foi isso? Eu não estou querendo lembrar não. Isso aí eu sei que faz muito tempo, mas... Faz muito tempo, né? Faz um tempinho já. Aí vocês imaginem, como Dona Neuza acabou de contar aqui, a gente não sabe se esses 4 gafanhotos que são citados, se era um gafanhoto pequeno que foi crescendo e foi devorando as pastagens, se foi devorando as árvores, se foi devorando tudo, ou se foram 4 ataques consecutivos de gafanhotos. Primeiro veio um grupo, os cortadores, depois veio uma outra nuvem de peregrinos, de gafanhotos peregrinos, e o que os peregrinos, um pouquinho que eles deixaram, vieram ali os gafanhotos devastadores,
e fizeram um outro estrago, e por último, aquele pouquinho, aquele restinho que sobrou, os gafanhotos devoradores acabaram com tudo. E há quem diga, aqui minhas irmãs e meus irmãos, que eu escutei, eu estava pesquisando isso, preparando essa mensagem. Tem pessoas, pregadores inclusive, que por não conhecerem o contexto histórico e geográfico aqui desse livro do profeta Joel, dizem que esse ataque de gafanhotos não era um gafanhoto de verdade, Cleide. Talvez alguém já tenha escutado uma pregação acerca desse capítulo 1 de Joel, que dizem que esses gafanhotos, na verdade, não eram gafanhotos, eram demônios. Eu não sei se alguém já escutou algum tipo de pregação nessa linha, mas na verdade, o texto está dizendo aqui, está afirmando que eram gafanhotos de verdade. E como vocês bem ouviram aqui de Dona Neuza, eles são capazes de causar um estrago numa plantação, num roçado, numa lavoura, numa propriedade, e eles acabam com tudo. Mas o que eu queria que nós entendêssemos de verdade nessa noite é que isso aqui não foi coincidência, minhas irmãs e meus irmãos. Esse ataque aqui de gafanhotos, isso não foi uma fatalidade do destino. Isso não foi um lance de azar dos moradores, não, porque nós não cremos, nós não acreditamos em sorte, nem azar, nem coincidências, nem acasos do destino. O que nós acreditamos aqui é que havia aqui de verdade uma disciplina da parte de Deus por conta de um povo que virou as costas para o Senhor. E por isso Deus pesou a mão sobre eles, para que eles se voltassem para Deus. Então não acreditamos em acaso, não acreditamos em destino, mas o que nós cremos é na providência do Senhor, é no seu poder e na sua autoridade. E aqui Deus exerceu a sua autoridade, o seu poder sobre o povo, corrigindo para que eles voltassem para os caminhos do Senhor. Aí eu escutei tantas vezes, Marcelo, Adeilda, acertei agora, né? Aprendi. Eu escutei tantas vezes, 2020, 2021, pessoas dizendo que a culpa da pandemia de Covid-19 era por conta de um morcego que estava lá na China, depois foi por conta de um laboratório que deixou esse vírus sair, vazar. Vocês acreditam nisso mesmo? Eu também não, Flaviano. O que eu acredito, Diácono Marinho, é que Deus estava mais uma vez disciplinando o seu povo. As pessoas estavam dispersas, as pessoas estavam longe de Deus, as pessoas se achavam superiores a tudo e a todos, a ponto de nós escutarmos, por exemplo, que países não poderiam parar, as suas economias eram indestrutíveis. E Deus mostrou, o Deus do impossível, mostrou que o homem não tem poder sobre Deus, de que o homem não exerce autoridade sobre Deus. E quando Deus quis parar o mundo, Ele parou. E Deus parou o mundo. E os noticiários diziam: gente, isso vai passar daqui a pouco. A vacina vai resolver tudo. Resolveu? Tem gente morrendo até hoje de Covid-19. Sinal de que o homem não pode bloquear, o homem não pode parar a mão de Deus. Não tem como, é impossível. O homem não tem esse poder para parar a mão de Deus. Aí o que nós percebemos foi que pessoas continuaram se apegando às suas próprias coisas. E eu escutei, Alberto, outras frases do tipo que diziam: não, isso é só um ciclo, isso vai passar, isso é uma fase momentânea, daqui a pouco ninguém se lembra mais. E pessoas iam morrendo e morrendo, e centenas de milhões de pessoas morrendo, e esse ciclo não passava nunca. Sabe por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Porque a vida, ela não é feita de ciclos. A vida, ela tem começo, meio e fim. E sabe quem é que determina todas as coisas? É Deus.
É Deus quem determina o começo das coisas, é Deus quem determina o meio, e é Deus quem põe um ponto final na história. Então não, o mundo, a história não é feita de ciclos, tampouco a sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ele que determinou o dia que você ia nascer, e é Ele, o próprio Deus, quem já escreveu o dia que você vai fechar os seus olhos para todo sempre. Então não adianta pensar que as coisas acontecem por acaso, porque não acontecem. Não adianta achar que tudo é um ciclo, porque não é. E não adianta se apegar com as coisas deste mundo, porque isso tudo vai ficar aqui. Alguém pode afirmar que quando morrer vai levar alguma coisa? Tem jeito de levar pelo menos um palmo de terra, dona Neuza? Tem não, gente. Então não se apeguem com as coisas desse mundo. Não fiquem tão vidrados, não fiquem tão fissurados, não fiquem tão apaixonados com as coisas desse mundo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas priorizando mais as suas profissões. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que se apegam mais aos seus currículos. Eu fico muito preocupado. Por exemplo, aqui nós temos empresários, microempreendedores, aqui nós temos profissionais liberais, aqui nós temos funcionários, e eu fico muitíssimo preocupado, meus irmãos, quando eu vejo pequenos empresários, empreendedores como nós temos. Precisa priorizar a sua empresa? Sim. Mas ela é o único motivo da sua vida? É não. A sua empresa, Daniel, Davidson, José, as suas empresas não são o sentido das suas vidas. A sua carreira, Alberto, Elisângela, Flaviano e tantas outras pessoas aqui, as suas carreiras não são a sua razão de viver. Porque se Deus perceber que você está trocando Deus pela sua empresa, se Deus perceber que você está trocando os seus currículos por Deus, se Deus sequer notar que você está trocando o próprio Senhor pela sua carreira de trabalho, pelos seus estudos, pela sua família, Deus vai fazer, sabe o que? Deus vai tirar de você. Para que você se volte para Ele, Deus vai tirar isso de você, não tenha dúvida. Se você estiver priorizando mais as coisas do que Deus, eu não duvido que Deus tire as coisas de você, para que você volte a aprender a depender de Deus. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto, com base nas palavras de Joel, não se apegue com as coisas desse mundo, não. Aprenda a depender de Deus, porque Ele, Luciana, Poliana, somente Ele é o nosso provedor, é o nosso sustentador. E se for o contrário, Deus vai exercer a autoridade dEle sobre a mim, sobre a sua vida. E Ele vai tirar isso de você, não tenha dúvida sobre isso. Para corrigir você por amor, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se você é amado por Deus, Ele vai corrigir você. O livro de Provérbios também vai nos dizer que um pai que ama os seus filhos, Ele os disciplina, Ele os corrige. E se você é filho de Deus de verdade, Deus vai corrigir você. E se essa correção chegar na sua vida, dê glória a Deus, porque isso é sinal de que você de verdade é filho dele. E Ele ama você, Ele vai aprumar a sua vida. Amém, gente? Amém. Então, a partir desse momento, agora o profeta vai trazer uma série de advertências. Veja na sua Bíblia aí o versículo 5. Ele vai dizer: acordem bêbados. Prestem atenção vocês que estão sempre correndo atrás de vinho novo. Vieram ali povos estrangeiros. Eles tinham dentes de leão, presas de leoa. Eles atacaram as plantações e eles deixaram os galhos brancos. Eles derrubaram tudo. Quem é esse povo estrangeiro mesmo? Aqui Joel está falando dos gafanhotos. E ele está dizendo: ei, bêbados,
Vamos acordar dessa cachaça aí, ó. Vamos parar de beber e vamos acordar para Jesus, ó. Os gafanhotos vieram e acabaram com as videiras, ou seja, os pés de uva. Eles acabaram com as figueiras, os pés de figo. Eles comeram tudo, não deixaram nada para vocês. E inclusive o vinho de vocês, ó, acabou. Acabou. Como é que alguém vai ficar bêbado sem bebida? Não tem jeito. Então, as palavras do profeta aqui para as pessoas, para os habitantes, porque era assim que os habitantes estavam vivendo. Lusa, Carol está aí ou subiu? Está lá em cima, né? Da Carol e Nília, né? Era assim que o povo estava vivendo. Lembra mais uma vez da Covid, da pandemia? Naquele momento de lockdown, Poliana, Luciana, as pessoas estavam trancadas dentro de casa, mas começou a aparecer um momento ali, Vitor, que as pessoas ficaram entediadas. Não sei se aconteceu com você, Gabriela e Gabriel. Ficou chato, não ficou? O tempo todo em casa. Aí o que é que o povo inventou? Live de sertanejo. E tome live de sertanejo. Era todo dia, o dia todo, de manhã, de tarde, começava de manhã, só parava no outro dia de manhã. Aí no outro dia já entrava um outro sertanejo, um cantor sertanejo, e tome... Foi assim, Flaviana? Foi. E tome... Você assistiu, né, irmão? Olha como é que a gente descobre. É brincadeira. Olha como é que a gente descobre. Era live por cima de live, sertanejo por cima de sertanejo, e eles tinham uma bandeira bonita, bonita. Olha, nós estamos arrecadando alimentos. Isso é um trabalho social, Cleide, a coisa mais linda do mundo. Mas os patrocinadores, vocês lembram? Bebidas alcoólicas. Eram fábricas de cerveja, era fábrica disso, fábrica daquilo. E dificilmente você encontrava um cantor sertanejo daquele que não bebesse. Aliás, alguns deles se apresentavam embriagados. E as pessoas em casa, ó. Rapaz, foi um momento ali, Flaviano que trabalha no supermercado, Alberto também, vocês viram o tanto naquele momento lá, porque o supermercado não fechou, né? Vocês lembram o tanto de bebida alcoólica que vendeu durante a pandemia? Dobrou. Sabe por quê? As pessoas trancadas, irmã Adelaide, irmã Dorinha, Vitor, as pessoas trancadas dentro de casa, ó, tomando da número 1 a 51, bebendo tudo que tinha direito. E sabe o que foi que isso acarretou, Diácono Marinho? Cícera, as famílias começaram a brigar, porque o marido, a mulher, tudo embriagado, e aí vinha uma crise de ciúme, e aí vinha aquele clima de lockdown, todo mundo trancado dentro de casa, e aí o estresse começou a aparecer, e começou a ser inflacionado por causa do álcool, e a quantidade de divórcios estourou. Mas era aquele negócio. Tem lockdown? Tem. Desde que não me falte dentro de casa uma live de sertanejo e a geladeira cheia de bebida, eu, ó, tô nem aí que as pessoas morram, tô nem me importando. Porque todo mundo estava como esse pessoal daqui do reino de Judá, de Jerusalém, bêbados. Os gafanhotos comendo tudo. E aquelas pessoas, aqueles que estavam se embriagando, olha, desde que não falte o vinho na minha casa, eu quero que se exploda tudo, pode comer até o mato seco, não faltando minha bebida. E foi isso que aconteceu em nossos dias também. É por isso que eu disse a vocês que o profeta Joel é muito atual. As pessoas estão como se estivessem, irmão Daniel, embriagadas. Nós observamos os 3 poderes do nosso país. O executivo que prometeu que todo mundo ia comer picanha todos os dias. Alguém aqui vive comendo picanha todos os dias? Nem abóbora. Hein? Nem abóbora. Nem o quê? Nem abóbora. Nem abóbora. O legislativo está mais preocupado em defender-se a si próprios,
em acumular recursos para as campanhas eleitorais dos impostos que eu e você pagamos, e o judiciário, que acabou de legalizar o porte de drogas, e que em pouco tempo está prestes a legalizar o aborto. Mas a população está como se tivesse embriagada, as coisas ruins acontecendo e a população fica quieta, as coisas erradas se multiplicando e parece que a nossa população está embriagada, assim como estava aqui no tempo de Jerusalém, aqui no profeta Joel. Ninguém dizia nada. Olha, eles podem legalizar o aborto, eles podem legalizar as drogas, eles podem aprontar, fazer o que quiserem, me proibirem de educar os meus filhos do jeito que a Bíblia diz que eu preciso educar, mas desde que não mexam comigo. Nós precisamos acordar, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos acordar. Os momentos, os dias são muito difíceis. Assim como foi no período do profeta Joel, está acontecendo hoje de novo. Os dias são extremamente complicados e a disciplina de Deus está recaindo sobre nós, sobre todos nós. E parece que nós estamos dormindo. Estamos dormindo, Jeane. E precisamos, acorda, gente, ei, vamos acordar. A dor era tão grande que Joel vai dizer aqui no complemento dos versículos, a dor era tão grande que era como aquela virgem que está de luto por causa do seu noivo que morreu. A dor de uma pessoa que perde um ente querido, e aqui sem querer expor demais a situação, minha querida e amada irmã Cícera sabe o que é essa dor. Assim como muitos de nós que perdemos pessoas que nós amamos, sabemos o que é a dor do luto. Preparando essa mensagem, minhas irmãs e meus irmãos, eu me lembrei, por exemplo, quando no auge ali da minha doença, eu estava em coma, na UTI de um hospital aqui de João Pessoa, e os médicos disseram para a Elisângela que caso eu voltasse do coma, eu ia ficar em estado vegetativo. Caso eu voltasse, lenda, porque a ideia era de que daquela UTI eu não sairia vivo. Mas então, Elisângela, na porta da UTI, eu já falei isso para você, só estou relembrando. Elisângela se ajoelhou lá na porta da UTI e disse que o Deus que nós servimos ia me fazer sair daquela UTI andando. Mas acima disso, teve um dia, numa visita lá na UTI, que ela cochichou no meu ouvido. Eu confesso a vocês que eu não lembro, em como não tinha como lembrar, mas ela me fez prometer, Jeane, ou ela me relembrou, que um dia, no dia do nosso casamento, eu prometi para ela que só quem me separaria seria Jesus, e ela estava me cobrando isso, Jeane, embora eu não tenha escutado nada até ainda, mas minha esposa chegou no meu ouvido e disse: você prometeu que nunca ia me deixar. Porque a dor do luto, irmã Dorinha, é grande demais. A dor do luto é gigante. Daniel passou por um susto semelhante quando o Cleide estava entubada na época lá da Covid também. E eu sei que a dor que Daniel sentiu foi gigante, não foi, meu irmão? E olha que você nem estava de luto. Imagina as pessoas que estão nesse momento sentindo a dor da perda, e era exatamente essa a dor que os moradores de Judá estavam sentindo, por conta do peso da disciplina da mão de Deus. O profeta Joel dá mais um exemplo aqui. Ele fala, acho que a partir do versículo 11, a dor que aqueles agricultores, e aqui Dona Neuza pode falar melhor do que ninguém, a dor dos agricultores que viram as suas plantações totalmente devastadas, o trigo acabou, a uva já não tinha mais, eles não tinham alimento, sabe por quê? Porque os gafanhotos tinham devorado tudo. Recentemente nós vimos aqui no Rio Grande do Sul aquela enchente que bateu por lá muito forte no começo do ano. E nós vimos que algumas propriedades
que foram afetadas por aquela enchente. Toda a terra, Marcelo, das propriedades foi arrastada. Só sobraram as pedras. Agora veja, tem como agricultor plantar em pedras? É impossível. Tem jeito, Alberto? Não nasce nem mato, nem erva daninha cresce no meio das pedras. A dor dos agricultores que nós vimos pela TV era tamanha, porque aquelas plantações de arroz, de trigo, aquelas plantações que serviriam ali para o sustento das famílias, simplesmente acabou. O planejamento daquelas pessoas, Lusa, já não tinha mais. Porque normalmente aquelas pessoas que plantam em grandes propriedades, elas fazem empréstimos para quando da colheita, quando venderem ali o fruto das colheitas, elas pagarem as suas contas e aquilo que sobrar, elas passarem até a próxima época de plantio. É assim, dona Neuza? É desse jeito, né? Mas e quando não tem mais plantação? E quando não tem colheita? E quando a conta foi feita mesmo assim e não tem dinheiro para pagar? Pense na perrengue de vida que aquelas pessoas estavam vivendo. Está passando, né? Sofrimento ainda. Está passando ainda, né? Por conta de uma seca muito forte que estava acontecendo naquele momento e por conta daquelas nuvens de gafanhotos que simplesmente devoraram tudo. Devoraram tudo, acabou com tudo. A disciplina de Deus é pesada, meus irmãos e meus irmãos. Não brinque com Deus. A Bíblia vai dizer que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não brinca com Deus, não. Deus é um Deus santo, Deus é muito paciente. Nós lemos no começo do culto que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Mas a justiça de Deus também vem, viu? A justiça de Deus chega. Não brinca com Deus, não. Não zomba de Deus, não. E aí, nos versículos 13 e 14, diante de uma situação tão complicada como essa, o profeta chama as pessoas ao arrependimento. Que não podia ser diferente. E ele começa falando no versículo 13, primeiro com os sacerdotes. O profeta vai dizer: sacerdotes, usem roupas de saco, humilhem-se diante de Deus, orem, peçam perdão a Deus, façam jejum, se apresentem no templo do Senhor e façam orações. Ele fala também sobre, no versículo 14, sobre os habitantes de Jerusalém: arrependam-se dos seus pecados, se voltem para Deus, abandonem as suas práticas erradas, peçam a Deus que perdoe a vocês, peça a Deus que se esqueça dos seus erros, peça a Deus que se esqueça das suas iniquidades e clamem pela misericórdia do Senhor. Aquilo que estava acontecendo era tão grave, Vitor, que simplesmente afetou ali a adoração a Deus, porque o texto vai dizer aí que simplesmente já não tinha mais cereais para serem oferecidos como sacrifícios a Deus ali no templo. Você sabe o que isso quer dizer? Aqui nós temos pais e mães de família, e normalmente, quando nós fazemos o nosso planejamento, e eu acredito que todos nós aqui somos desse jeito, nós fazemos, Luciana, o nosso planejamento. Por exemplo, quem é assalariado aqui só recebe dinheiro uma vez por mês, e aí você começa a fazer uma relação: primeiro isso, depois isso, eu tenho que pagar isso. Quando você vai lá para a ponta da caneta, Flaviano, futuro administrador, quando você vai para a ponta da caneta, quando aquilo que nós temos para pagar é menos do que nós temos a receber, sabe qual é a primeira coisinha que nós nos lembramos para cortar, meus irmãos e minhas irmãs? Eu não vou generalizar, mas eu vou dizer que a grande maioria de nós, sabe a primeira coisa que nós cortamos? O dízimo.
E a nossa desculpa, sabe qual é? Olha, Deus entende, pastor, da minha realidade. Deus sabe o que é que eu estou passando. Eu espero que nessa igreja ninguém pense desse jeito. Mas quando as coisas apertam, a primeira coisa sacrificada é a nossa adoração a Deus. Porque a gente começa a colocar a culpa em Deus. A gente começa a dizer que Deus está sendo mal conosco. Nós começamos a pensar que Deus já não gosta mais da gente. E eu não estou dizendo isso, não é por causa do dízimo não, mas é porque quando nós estamos com problema, via de regra, nós colocamos a culpa em Deus. E porque nós colocamos a culpa em Deus e não na nossa falta de planejamento, não na falta de organização financeira nossa, nós viramos as costas para Deus e dizemos que tudo de ruim que acontece em nossa vida é culpa de Deus. Olha que doidice. A adoração a Deus tinha sido afetada naquele momento, a ponto de já não ter mais nada para oferecer em sacrifício a Deus. Isso é sério demais, Cícera, porque isso reflete a nossa realidade. Nós somos desse jeito. Não nós aqui da igreja, mas a maioria dos cristãos são desse jeito. Apertou? Mas Deus, mês que vem eu me acerto com Deus. E esse mês que vem não chega nunca. A primeira coisa que você se esquece é de Deus. Faça isso não, faça isso não. A situação está complicada? Tudo isso que o profeta Joel está dizendo, está muito difícil? Sim ou não? Sim. Vai piorar, viu? Leia aí, Daniel, por favor, do versículo 15 até o versículo 18. Naquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria e a satisfação foram supridas no tempo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo. Aí, até o 18. Obrigado, meu irmão. Aquela situação que para o povo estava quase insuportável, o profeta Joel agora vai dizer, Gabriel, vai piorar, viu? Vai piorar, porque quando chegar o dia do Senhor, aquilo que parece difícil agora vai ficar insuportável. Vai ficar praticamente insuportável. Se vocês acham que a sua vida hoje está difícil, imagina quando chegar aquilo que a Bíblia fala de um terrível e temível dia do Senhor. Quando o Senhor voltar pela última vez e quando Ele vier aplicar o juízo final, aquilo que para muitos está complicado, vai ficar praticamente inviável. Não para você e para mim. Você pode dar uma glória a Deus aí? Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, e se você tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que nós não seremos atingidos e nós não sofreremos eternamente o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que para aqueles que estão perdidos, desviados, desgarrados, vai ser insuportável, para nós Cristo já pagou o preço. Para nós, Cristo já aliviou a nossa culpa, Cristo já pagou a nossa sentença, Ele já rasgou aquela promissória de que nós éramos devedores a Deus, porque Cristo já nos reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso, porque Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, Ele já derrubou o muro da inimizade que nos afastava de Deus, porque Cristo naquele momento que naquela cruz do Calvário disse, está consumado, Ele rasgou o véu que nos separava de alto a baixo, e agora quando Deus olha para você e para mim, Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Naquele terrível e temível dia do Senhor, as pessoas finalmente vão descobrir
que esse Deus que eles acreditam que é somente amor, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é fogo devorador, Ele é fogo consumidor, e ninguém vai conseguir escapar da justiça santa de Deus. É preciso, minhas irmãs e meus irmãos, que nós nos arrependamos. Eu sei que o momento hoje não está fácil. Eu sei que os dias têm sido muito difíceis. É doença, Luciana, é hospital, é conta para pagar que vai se acumulando. É um mês mais comprido do que o salário. É família que adoece, é mãe que adoece, é filho que adoece. São irmãos que não se entendem bem. São problemas de trabalho, são problemas conjugais, são problemas na criação dos filhos, dos netos, são problemas com amigos, são problemas às vezes até mesmo dentro da igreja, problema seu com Deus. Mas eu queria dizer para você que no terrível e temível dia do Senhor, a justiça de Deus que vai ser aplicada sobre a humanidade, ela não nos alcançará de forma destrutiva, porque Cristo já colocou dentro de você e de mim a justiça dele. Ele imputou em você e em mim a justiça dele. É por isso que quando Deus olha para cada um de nós, Ele já não vê mais o seu e o meu pecado, mas Ele vê o sangue de Cristo que nos lavou, que nos remiu e que nos purificou. Esse dia vai chegar, sim. Esse dia vai chegar. Mas para aqueles que já estão em Cristo Jesus, vai ser só mais um dia. E nós lamentaremos por aqueles que não quiseram ouvir esse chamado de arrependimento. Eu finalizo, minhas irmãs e meus irmãos, a mensagem dessa noite. O que é que nós precisamos fazer então? Diante de uma situação tão complicada como essa que o profeta Joel descreveu, e como essa que nós estamos vivendo, como é que nós precisamos e devemos enfrentar a realidade que está diante dos nossos olhos, sabendo que muita coisa precisa ser consertada, muita coisa precisa ser corrigida, de que nós precisamos aprender a depender de Deus sempre. Qual deve ser a nossa atitude? Versículo 19, o profeta Joel vai dizer, aliás, ele vai nos dar o exemplo: a ti, ó Senhor, eu clamo. O meu e o seu papel, o meu e o seu dever, nesses momentos de luta, de complicação, de sofrimento, de agonia, de aflição, de aperreio, é clamar pelo nome do Senhor. Assim como Joel fez, eu e você precisamos fazer todos os dias, é dobrarmos os nossos joelhos em sinal de submissão a Deus, em sinal de humildade e de reconhecermos que pela nossa força nós não conseguiremos resolver. O profeta Joel disse: a ti eu clamo, Senhor, e até os animais do campo clamarão também. Sabe por quê? Porque todo ser que vive precisa louvar o nome do Senhor. Porque todo ser que vive precisa glorificar o nome do Senhor. E nós temos a quem clamar, e nós temos a quem recorrer, e nós temos a quem pedir. Nós temos um Deus santo, amoroso, bondoso, generoso, gracioso, misericordioso, afetuoso, um Deus que nos toma nos braços nos momentos que nós choramos, um Deus que nos segura pela mão nos momentos que estamos fraquejando, um Deus que nos leva no colo, se preciso for, quando nós não temos mais forças para caminhar. Nós temos esse Deus a quem clamar, nós temos esse Deus a quem pedimos. Eu sei que parece, nesses dias que estamos enfrentando agora, parece que cada dia piora mais um pouquinho, né? É ataque terrorista, é enchente em nossas cidades,
candidatos a presidente da República, como aconteceu ontem lá nos Estados Unidos. Um candidato a presidente da República do governo lá americano sofreu um atentado à morte lá. Assim como recentemente nós tivemos no Brasil um candidato a presidente da República que também sofreu um atentado. Assim como nós sofremos um atentado todos os dias, quando as nossas crianças vão para a escola e as pessoas querem aplicar ideologia de gênero aos nossos filhos. Assim como nós somos atacados em nossos casamentos, quando essa ideia do adultério é colocada como se isso fosse uma cena bonitinha de novela de televisão. Quando nós vemos os nossos jovens sendo atacados para que esses artistas, esse pessoal, esses influenciadores digitais que querem impor a vontade deles sobre os nossos jovens. Minhas irmãs e meus irmãos, louvado seja Deus, que nós temos uma luz que norteia o nosso caminho, que é a palavra de Deus. E louvado seja Deus, que nós temos um Pai bondoso a quem recorrermos, que é o nosso Pai Celestial. As aplicações que eu preciso e vou fazer nessa noite para concluirmos a exposição desse capítulo 1 de Joel. A primeira delas é: não se apegue com esse mundo não, nem com as coisas desse mundo, porque isso aqui é passageiro demais. Não brigue por causa de coisa pouca não. Eu percebo irmãos brigando por coisas tão poucas, irmãos desconfiando de irmãos, irmãos simplesmente trocando farpas com outros por causa de coisas que vão ficar aqui, ó. Gente, pode ser a maior herança do mundo, mas você não vai levar. Mortalha tem bolso, gente? Caixão tem gaveta? E mesmo que tivesse, a única coisa que você vai levar dessa terra aqui são 7 palmos de terra em cima do seu caixão. Mais que isso você não leva não, viu? Deus nos colocou aqui nessa terra para sermos apenas administradores, mas tudo é de Deus. Sua casa, sua família, os seus filhos, os seus bens, foi Deus que permitiu que você tivesse, conquistasse, possuísse. Para de brigar por causa de coisa pouca. Para de fazer questão por coisas que você não é dono definitivamente. Tudo isso vai passar, gente. E a criação de irmãos, de amigos, de convivências longas, e vocês ficam arengando, eu vou usar uma expressão bem nossa, vocês ficam arengando, marido com esposa, irmãos, pai com filhos, filhos com pais, irmãos de igreja, arengando por causa de coisa pouca, e a vida é muito curta para você perder tempo com discussões. Perdoe mais, ame mais, seja mais generoso, seja mais gentil, porque isso aqui vai ficar. Agora imagina, você passar uma vida todinha brigando com uma pessoa aqui, e quando chegar na glória, se vocês forem salvos em Cristo Jesus, aí vocês vão dizer: mas rapaz, tão poucos anos que a gente passou lá na terra, e a gente viveu brigando, feito besta. Briga por causa de coisa pouca não. Segunda coisa, segunda aplicação dessa noite, presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Abra um pouquinho mais seus olhos. Deus está no controle de tudo? Sim, mas a soberania de Deus não anula a sua e a minha responsabilidade. Será que, como povo de Deus, nós vamos simplesmente cruzar os braços e concordar com essa ideia de que aborto é algo natural, de que o porte e o uso de drogas ilícitas, isso é algo comum em uma sociedade pluralista? Não, gente. Vamos abrir mais os nossos olhos e vamos entender que acima da vontade dos homens prevalece a lei de Deus. E finalmente, nos arrependamos dos nossos pecados. O tempo está passando muito rápido, viu?
E Jesus está às portas. Jesus está às portas. E se você não se arrepender dos seus pecados em vida, e se você não entregar a sua vida a Jesus, enquanto você ainda está consciente dos seus pensamentos, depois que morrer, ó, acabou. Morto tem vontade própria? Então, a decisão que você precisa tomar, tome em vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo de forma consciente, de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.